Dando continuidade à nossa eletroquímica. Tá, na anterior eu completei todo esse esquema. Pois bem, vou refazê-lo rapidamente, tá? Pra gente dar continuidade. Então, pois bem, só coloquei logo eletrodos, a cuba, a solução, né? Solução que possui KSO4 menos, ou melhor, só deixar assim, só. Na ponte salina nós temos KNO3, ok? Pronto, vamos lá. Fio condutor, passagem de elétrons. A gente sabe que o zinco vai para o cobre, os elétrons, por quê? Porque olha só, na escala de oxirredução, você percebe que o zinco está aqui, ó, e o cobre aqui. Lá o valor vai estar negativo, aqui vai estar positivo, ok? O potencial. Isso que vocês têm que ter cuidado. Toda vez que o valor for menor, significa dizer que é aquele que cede elétrons. E o maior é o que recebe elétrons. Então, é uma escala, tá? De oxidação e redução. Que nesse sentido, tá? É os valores dos redutores. A DDP dos redutores. Ou seja, esses valores são em volt. Então, são reações dos quais você vai trabalhar. Se a questão te disponibilizar a carga, melhor ainda, porque a gente vai fazer as semi-reações aqui, a reação final, que é o cálculo do E, ou seja, da DDP, do potencial padrão. Ok? Então, voltando. Então, o zinco, ele vai ceder elétrons para o cobre. Por quê? O lítio cede para o potássio cede para o bário, o potássio cede para o alumínio e assim sucessivamente. Então, são valores, vocês vão perceber que são negativos. Quando chegar no hidrogênio, os valores se tornam positivos. Porém, se eu pegar o cobre, por exemplo, o ouro, quem vai ceder elétrons um para o outro? É lógico que vai ser o cobre que vai ceder para o ouro. Então, quem estiver no inferior recebe. Ok? Voltando. Então, a gente viu que o zinco, ele perde elétrons. Passagem de elétron do zinco para o cobre. Logo, o que, é que vai acontecer? Uma corrosão. Então, vamos preencher. Corrosão, porque perde elétrons. Logo, ele aqui é o anodo, ou seja, o polo negativo. Se ele é o polo negativo, ele sofre o quê? Uma oxidação. Logo, ele é um agente redutor, tá? Ou caráter redutor. Ok? Se ele está perdendo elétrons, significa dizer que ele está o quê? Aumentando o NOx. Ele vai passar de 2 para 0. Sempre nossa base vai ser o 0. Certo? Acho que está tudo aqui. Corrosão, anodo, beleza. Logo, esse lado aqui, ele vai o quê? Haver uma diminuição do NOx. Então, quanto menor, melhor. Ele sofre uma redução. Logo, ele é um agente ou um caráter, o quê? Oxidante. O que mais? Polo positivo, porque a reação é espontânea. Sofre uma deposição. Ou seja, vai começar a formar uma crosta aqui em cima. Por quê? O que acontece aqui? Vocês lembram do que acontece? Aqui os níveis de zinco vai o quê? Aumentar na solução. Por quê? Porque ele está sofrendo a sua corrosão. Aqui os níveis de cobre vão reduzir, certo? Se essa concentração de cobre vai reduzir na solução, o que vai aumentar aqui? O de menos, o que é o sulfato, não é isso?
Beleza? Logo aqui, se está aumentando o zinco, eu preciso de quem? Aí a quebra, NO3 menos K+. O que acontece aqui? O NO3 vai começar a vir para cá. Por quê? Para equilibrar a solução. E aqui, como os níveis estão aumentando e o nível de cobre está caindo, quem vai vir para cá? O potássio. Ok? Muito bom, né? Para que serve isso? Para neutralizar, ou seja, manter o equilíbrio das soluções. Ok? Vai o NO3 menos para um lado e o K mais para cá, porque a ponte salina serve para isso. Certo? Promover a movimentação dos elétrons, ou dos íons. Manter o equilíbrio das soluções. Então, o elétron vai para lá. Logo, a corrente elétrica é formada neste sentido, na parte externa. Na parte interna, tá? A corrente vai neste sentido. Não esqueçam disso, ok? O interno. Interno e externo. Mais um detalhe. A representação do negativo e positivo é esse. Aqui fica o polo negativo, ele é menor, e o polo positivo, ele é maior. Ok? Cuidado com esse detalhe de representação. Pois bem, depois disso tudo, a gente já identificou, a gente precisa saber as semi-reações. Então, as semi-reações é o seguinte. O cobre, ele está perdendo elétron. O zinco está perdendo elétron e o cobre está ganhando. Então, vamos representar. A gente vai trabalhar com o NOx 0 como base. Então, o zinco, 2 mais 2 elétrons, e o zinco assim. Então, isso vai estar no livro, dessa forma. Então, o que acontece? Você tem que ver que perda faz com que os elétrons vão para lá. O outro detalhe é que aqui ele está o quê? Sólido, não é isso? Não, ele está aquoso, tá? Aqui ele está aquoso, aqui, e aqui ele é sólido, quando ele é 0. Logo, eu tenho que inverter. E esse valor aqui na frente é justamente esse potencialzinho. A gente vai já calcular. Então, vamos supor que eu coloco Vamos pegar o valor real dele, não é isso? Fica melhor para nós trabalharmos. Cadê o livro de vocês? Ok. Vamos pegar o valor origination dele. Só um instante. Pronto, aqui achei. O valor do zinco é menos 0,76 volts. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse é um problema, porque o livros, ele diz o seguinte: a diferença de potencial, que na verdade não é diferença aqui no livro de vocês, é só o potencial. O potencial da pilha é quem? Oxidação mais o potencial padrão redutor. Potencial oxidante mais o potencial redutor. Só que na tabela, todos os potenciais estão em forma de redutores, certo? A seta que desce é para o caráter oxidante e a seta que sobe para o caráter redutor. Lembre, caráter, logo, os potenciais são de oxidação. Pois bem, existe outra fórmula. A diferença de potencial é o potencial oxidante maior menos o potencial oxidante menor. Você pode fazer isso aqui. É muito mais fácil, porque você não se enrola. Se você for bater cabeça com essa aqui, você acaba até errando. Aqui não, você sempre vai pegar o valor que tiver aqui disponibilizado, o maior menos o menor. Não vai dar problema. Se você for fazer por aqui, você vai ter que inverter toda vez isso aqui. De que forma? Eu vou mostrar. Se fosse um cálculo normal, você poderia só fazer o que eu vou fazer aqui, ó.
O zinco sólido, tá? O zinco sólido vai se transformar em quê? Em zinco aquoso. Ele vai ficar o quê? Na solução. É por isso que o nitrato desce, não é isso? Para ajudar o equilíbrio. Então, fica zinco, 2 mais, aquoso. Lembrem, toda vez que tiver com a carga, sem a carga ele está sólido. Com a carga ele está aquoso. Mais 2 elétrons. Vocês estão percebendo que o 2 elétrons passou para cá. Por quê? Porque ele está perdendo elétrons. Então, sempre perda tem que ser do lado do produto. E aí, esse 0,76, se eu for fazer por essa forma, ele vai ficar da seguinte jeito. Ele vai ficar menos E redutor igual a mais 0,76. A mais 0,76. Tá? Como é que tá muito bagunçado já, então a gente vai trazer ele para cá. Então, o zinco sólido vai ficar zinco, 2 mais aquoso, mais os 2 elétrons, onde o E, agora o vento vai bagunçando tudo aqui, onde o E, né, o potencial é negativo, porque houve a inversão, menos, vai ficar mais 0,76. Então, esse menos agora, ele é o quê? Redutor, não é isso? Porque ele era oxidante. E aí o cobre ele tava ganhando. Então, se ele tava ganhando, o normal a gente sempre escreve, porque a reação normal vai estar assim: cobre aquoso mais 2 elétrons vai estar para o cobre sólido. Mais, onde o E, oxidante, vai ser igual a quanto? O valor na tabelinha, mais 34. Pronto. Vocês viram que eu tive que fazer isso aqui. Então, se eu permaneci com esse, por quê? Porque o cobre está ganhando, a reação fica normal que está na tabela. Se eu for pegar da tabela novamente, eu vou ter que inverter e mostrar que esse aqui é o anodo e esse aqui é o cátodo. O cátodo, todos vão estar dispostos dessa forma aqui. Todos vão estar dispostos dessa forma aqui, na tabela. Aí você vai ter que, toda vez que aquele que pede, você vai ter que transformar para E menos, desculpa, para E menos, ou seja, o potencial padrão negativo, redutor. Então, aqui era a oxidação, ele passa a ser redutor. Sendo assim, o que tem aqui na forma? O E vai ser a soma, não é isso? Então, o oxidante 0,34 mais o 0,76. O E vai ser igual a quanto? 10, vai 1, 8, 9, 10, 11. Ou seja, 1,10 volts. Se eu quisesse fazer direto por aqui, olha só como seria. Ia dar o mesmo resultado. Delta E vai ser, quem é o maior? Mas aqui tinha um menos, não é isso? Então, suponhamos que aqui seja o menos, ó. Aquele primeiro lá que eu coloquei. Lembrem, o zinco, ele teria com o potencial do zinco para menos, tirando direto da tabela ou da própria questão. Para você não precisar perder tempo de inverter ainda e atrapalhar. E o mais 0,34. Percebo que esse é o valor extraído da tabela. Esse valor que a questão vai te promover. Essas inversões é a nível de cálculo, só que você não vai perder esse tempo. Ah, mas tem questão que aqui tem 1 e eu tenho que multiplicar. Você só pode multiplicar a reação. Você não pode multiplicar o potencial, tá? Cuidado. Se aqui fosse 1 e eu ter que multiplicar todo mundo. Eu vou colocar uma dessas para vocês. Então, o que acontece aí? O maior, o que é o maior? Mais 0,34. Menos da fórmula, ó, menos 0,76. Olha só como vai dar o mesmo valor. Por quê? O menos vai dar mais. Então, vai ser o mesmo valor. Então, não perda tempo com isso, tá?
Agora, se você for detalhar a questão, você vai ter que inverter. Bem, se eu tiver uma reação que apresenta padrões diferentes, potenciais padrões diferentes, eu vou pegar um aqui rapidinho, só pra gente... Eu vou só aqui, porque não sei se está saindo do ângulo. Eu vou pegar o ferro, 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, formando ferro sólido, potencial menos 0,44 volts. Vou pegar um que apresenta o ferro 3 mais, pronto. Aquoso, mais 1 elétron, formando ferro sólido. 2 ferros, eu estou utilizando 2 ferros. Mais 0,77 volts. Se eu quisesse calcular direto o valor, o que eu faria? Ó, a diferença de potencial vai ser o maior, mais 0,77, menos 0,44. Delta padrão vai ser 7 com 4, 8, 9, 10, 11, vai 1. 8, 9, 10, 11, 12. Então, as vírgulas, 121 volts, ok? Ah, mas aqui os elétrons não estão iguais. Tá. Por que eu sei que o ferro 2 mais vai perder e o ferro 3 mais vai ganhar? Porque ele aqui é o menor. Então, a tendência é os menores cederem para o maior, tá? Sempre usa essa regra. Assim fica mais fácil. Se a questão de disponibilizar isso aqui, você descobre quem é o anodo e quem é o catodo. Então, eu quero organizar isso aqui. O anodo, então, o anodo ficaria como? Ó, esse aqui, ó. Vamos inverter, né? O sólido vai sofrer a corrosão e vai se transformar em, ó, na solução, não é isso? Mais 2 elétrons. O E vai ser o mesmo valor, né? Não, aí tem aquela história do inverter. O E menos fica assim, ó, igual a mais. Ele se torna um redutor. Aí você vai ter que jogar na primeira fórmula. Bem, vocês veem que aqui é 1 elétron, então eu vou ter que multiplicar essa segunda por 2. Por quê? Por causa dos elétrons tem que ser iguais, tá? Isso não é lei de Hess, tá? Só a primeira parte. Mas multiplica todo mundo. Vai ficar 2 ferro 3 mais aquoso mais 2 elétrons, que multiplicou, 2 ferro sólido, que é 0 nox. 0, 0. Pois bem, aí, o que acontece aqui? O valor permanece o mesmo. Você não pode multiplicar, gente. Não multipliquem, tá? O potencial. Então, dá mais 0,77. Se você multiplicar, a questão tá errada. Isso aqui não é a lei de Hess. Isso aqui é a lei para o potencial padrão. Da inversão dos polos aqui. Ok? Pronto, tá aí. Bem simples, né? Pois bem, ó, um outro exemplo. Você tem uma reação, ele quer o potencial, a diferença de potencial, e você tem as reações. Aí você percebe aqui, oxidação, oxidação. O que eu posso fazer direto? A diferença de potencial é o que? O oxidante maior menos o oxidante menor. Porque se eu alterar alguém aqui, multiplicar, não vai alterar aqui. Delta E vai ser igual a quem? Quem é o maior, gente, aqui na escala? Você lembra, ó, 0. Quem é o maior? É o menos 0,44, ó. Pra cá vai diminuindo, menos 0,76, 1, menos 2, assim vai. Então, o maior, menos 0,44, menos 0,76. Delta, potencial padrão, ou seja, a diferença, menos 0,44 mais 0,76. A diferença de potencial é quanto? Menos 44 para 76, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3, então 0,32. E desculpa aqui por causa do espaço positivo, porque
sinal do maior. Ok? Aqui o que acontece? Quem é o redutor? Quem é o oxidante? Quem é que perde elétron? Quem é que ganha? Olha para cá. Quem é o menor valor? Esse. Então, significa dizer que o zinco está sobre o ferro. Então, o zinco vai ceder elétrons para o ferro. Então, quem vai sofrer a inversão aqui vai ser quem? O zinco. O zinco 2 mais... Oh, desculpa, o zinco 0 investe, vai se transformar em zinco 2 mais 2 elétrons. E o ferro continua do mesmo jeito. Por quê? Aquoso mais 2 elétrons, ele está ganhando, porque ele é o cátodo, esse vai ser o anodo, se transformando em ferro sólido. Por que isso tudo? Se você prestar atenção aqui, o que acontece? Ocorre a corrosão, o nível de zinco aquoso aumenta, tá? Logo, o nível de zinco sólido vai reduzindo. Aqui, o nível de cobre aquoso reduz na solução. E aqui vai aumentando com uma crosta. Ou seja, o nível de cobre, entre aspas, né? Tá aumentando sólido. Ou seja, a massa em si. Ok? Antigamente, a contagem para energia nas casas era assim. No final do mês, e o cara que faz a leitura, só que ele não faz a leitura. Naquela época ele fazia o peso. Ele pegava a placa e pesava. Assim ele identificava a quantidade de energia que era utilizada. Olha outra questão aí. Você tem 4 placas, 4 potenciais e a pergunta é: qual é o maior diferença de potencial? Gente, qual é a maior diferença de potencial? Você está vendo que todos são redutores. Ah, mas eu posso usar para oxidante? Sim, tá? Você só vai mudar naquela fórmula que eu falei. Então, se você pegar 0,8 menos 0,3 menos 0,1 menos 0,8, vai ser o quê? Os mesmos valores, é? Não, valores diferentes. Então, aqui vai ser 0,8 menos 0,3 vai dar 0,5. Não é isso? Não. Soma, não é isso? Se aqui eu estou dizendo que eu vou ter que inverter ou não, eu vou usar o maior menos o menor, tá? Então, eu vou usar sempre o maior menos o menor. Eu não vou usar aquela relação de pegar e transferir para oxidante, não. Porque aí eu teria que relacionar e mudar. Então, eu vou usar só o maior menos o menor. Então, 0,8 menos 0,3, 0,5. 0,8 menos 0,1 vai dar 0,9, porque eu vou somar. 0,8. Olha, 0,8 negativo, gente. Mais 0,8 menos 0,8 vai ser igual a quanto? 1,6. Então, o maior potencial aqui é a relação entre a prata e o zinco. Tá ok? Prata e zinco. Ela não vai ser maior potencial em nenhuma na diferença. Qual o maior agente oxidante? Agente é aquele que sofre a redução. Qual deles aqui ganha elétrons? Então, na escala aqui, esse aqui seria o menor, menos, e assim vai. Então, quem é que ganha elétrons aqui? É a prata. Se você for olhar na escalazinha, coloquei para vocês, a prata, ó, onde é que ela tá? Abaixo de todos os outros. Ok? Qual o melhor metal para oxidação? Ou seja, qual é o menor valor? É o zinco. Ou seja, é aquele que perde com maior facilidade elétrons. Dado, eu tenho 4 reações e eu quero a relação de pilhas entre alumínio e cobre, por exemplo. Então, se eu tenho alumínio e tenho cobre, olha só os valores dele. 0,31 menos 0,166, 0,34. O alumínio é menos 1,66 e o outro é mais 0,34. O zinco é quanto? Menos 0,76.
e o outro, o mercúrio, mais 0,85. Vocês podem usar a relação direta, aquela lá, o maior menos o menor, a diferença de potencial, mais 0,85 menos 0,76. Delta, potencial, diferença de potencial é quanto? 5, 11 vai 1, 8, 8, 16 vai 1, então dá 1,6. Vai ser somando, porque que vai dar? Menos por menos dá mais. Eu quero a reação. Eu estou trabalhando zinco. Quem é que perde? Olha o zinco, menos 0,76. Olha o mercúrio, mais 85. Quem é que é menor? Então, quem é que perde é o zinco. Então, o zinco perde elétron. Então, o zinco sólido, 0, vai se transformar em zinco aquoso, sempre é quem perde, mais 2 elétrons. Quem é o que ganha? O mercúrio. Então, mercúrio, 2 mais 2 elétrons, vai ser igual ao mercúrio sólido, 0. Ok? Então, isso você vai fazer também para cá. Qual a voltagem de um aparelho com 5 amperes para... Bem, é o seguinte. Nessa relação aqui, a gente tem que lembrar do seguinte. Existe uma representação para isso aqui, para todos eles. Por exemplo, nessa representação do zinco aqui, se eu não quiser fazer a equação global, vou fazer a equação global bem aqui do ferro. Cancelo, cancelo. Equação global, ou geral. 2 ferro 3 mais aquoso, aqui, mais ferro. Aí é tipo aquela regra do lei de Henry, né? É uma mistura aqui. Sólido, não, aquoso. 2 mais, toda vez a carga é o aquoso, mais 2 ferro sólido. Pronto, aí eu coloco o valor aqui, mais, que é o valor geral. Pronto. Se eu quiser representar assim, beleza. Se eu não quiser, eu posso representar dessa forma. Sempre a oxidação primeiro, que sofre a oxidação, então seria... Vocês percebem que o ferro 3 vai se transformar em quem, ó? Em ferro 0, não é isso? E esse neste. Então, vai ficar assim, ó. Quem é que sofreu a oxidação? O ferro. Ferros, barrinha. 2 mais, ó. Aumentou o NOx. 2 barras, aí que vem a redução. 2 ferro, 3 mais, barra. 2 ferro 0. Então, vocês percebem que esse aqui, o NOx está diminuindo. E esse NOx está aumentando. Então, vocês podem fazer dessa forma. Ok? Essa representação. Pois bem, será que vou precisar de 3 vídeos para apresentar isso tudo para vocês? O do cobre seria como? Numa equação sem ser daquela forma. A expressão seria quem é que perde, quem é que ganha. Então, esse aqui é o que perde. Então, ficaria zinco, 0, barra, zinco, 2 mais, barra, barra. Aí, você botava quem agora? O cobre. Isso. 2 mais, barra, cobre, 0. A representação. Se eu quiser escrever todo mundo aqui, é só cancelar os zeros. Ok? Pois bem, nessa reação, existe um desenho físico para a pilha. Então, é aquela história lá da física. Então, aqui eu tenho a passagem de corrente, né, do negativo para o positivo. Aqui é a minha resistência, certo? Porém, tem uma coisa implicante. Eu posso aumentar isso aqui. Eu posso associar isto a um gerador. E aí eu tenho a passagem desse gerador de corrente, onde essa representação aqui, toda, vamos supor,
pegando isso aqui tudo, é o R. Não. Esse R equivale ao U. Quem é esse U? É a diferença de potencial. Lembra da física? U é igual a R. Isso. Só que isso aqui é um gerador. Logo, ele apresenta uma força eletromotriz chamada E. Tá? E essa diferença aqui é o R vezes o I. Onde o potencial, a diferença de potencial é igual a menos a força eletromotriz, ou seja, a força eletromotriz menos R menos I, ou seja, a corrente e a resistência. Então, a diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes o I. Onde, quando a corrente for igual a zero, o U vai ser igual a o E. Ou seja, a força eletromotriz vai ser igual a diferença de potencial. A questão te deu I, que é representada em amperes, e quem é esse aí? R, que é a resistência. E a DDP, que é a voltagem, é